Olá, irmãos! Eu sou a Tainá, sou supervisora na Rede de Mulheres e hoje vou acompanhar vocês na leitura do livro de Levítico, o capítulo 3, 4, 5 e 6. Vamos lá! As ofertas pacíficas. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá, do sacrifício pacífico, a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, for sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. Então os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também ambos os rins, a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também ambos os rins, a gordura que está entre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar, manjar é da oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nenhum sangue comereis. Capítulo 4. Os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar por escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirá-los-á. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer e forem culpados,
E quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, porém, todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como ao novilho da expiação, assim o sacerdote por eles fará propiciação e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho, é expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não se deve fazer e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E ficará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. Os sacrifícios pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube. Se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto, mas o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou.
e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outra para holocausto. E o será o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. Este com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu e ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tornará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma destas coisas e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para a expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, ao qual o dará sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ele e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado diante do Senhor. Capítulo 6. Os sacrifícios pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o 5º àquele de quem é, e o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá a ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã,
Sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar a oferta de manjares. Então queimará sobre o altar, cheiro suave a isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e a seus filhos, sem fermento se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa vasilha de barro será misturada com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, se o seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação. Para expiar no santuário, no fogo será queimada. Até aqui. Amém? Faremos uma oração agora. Senhor maravilhoso, obrigada, Pai, primeiramente pela sua palavra, Senhor. Obrigada por termos a oportunidade, Senhor, a liberdade e o acesso a ela, Pai. Obrigada, Senhor, por esse propósito de a lermos, Senhor, nesse ano. Pedimos, ó Pai, que nos ajude, Senhor, com a sua fidelidade a continuarmos firmes nesse propósito, Senhor, para que possamos aprender cada dia mais sobre Ti, Senhor, e crescer em graça e conhecimento. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.